Salve, galera! Tronco de pirâmide regular. Galera, vocês estão ligados, né? Que para entender o tronco de pirâmide regular, tu primeiro tem que ter entendido a pirâmide regular e a seção transversal da pirâmide regular. Então, velho, se tu não tá entendendo essas duas paradinhas, a aula de tronco de pirâmide pode dar uma embaçada maior. Então, dá uma olhadinha nessas duas ali, cara, e depois vem para tronco de pirâmide, porque senão vai dar o diabo, cara, vai dar o diabo. Olha só, tronco de pirâmide regular. O que vai acontecer? Pegamos a pirâmide regular, traçamos a seção transversal e criamos duas peças, a pirâmide menor e o tronco de pirâmide. Cuidado com aquela pegadinha que eu falei na última aula, né? O maluco foi lá, disse que traçou a seção transversal da pirâmide e criou duas peças de mesmo volume. O maluco foi lá e achou que as duas peças de mesmo volume era a pirâmide pequena e a pirâmide grande. Pô, velho, como é que a pirâmide pequena e a pirâmide grande pode ter o mesmo volume, irmão? Como é que pode ter o mesmo volume, irmã? Não tem como. Então, fica ligado nisso. Traça essa seção transversal. Quais foram as duas peças que tu criou? A pirâmide pequena e o tronco de pirâmide. No entanto, na seção transversal a gente analisa a pirâmide pequena e a pirâmide grande e isso pode confundir. Fechou? Matamos essa pegadinha? Então bora para frente. Vamos lá. Traçamos a seção transversal. Pirâmide pequena. Não quero. Quero o tronco de pirâmide. Primeira situação que vai se repetir lá na seção transversal. A área da base menor e a área da base maior, que a gente vai chamar de ABzinho, a área da base menor, e ABzão, a área da base maior. Fechou? O que tem que lembrar lá da seção transversal? Que elas são dois polígonos semelhantes. Então, se a base, né, for triangular, a base maior for triangular, a base menor vai ser um triângulo semelhante. Se a base é quadrada, como nesse caso aqui, a base menor vai ser um quadrado também. Se o tronco de pirâmide tiver base pentagonal, a base menor vai ser pentagonal também e semelhante. Então essa é a primeira relaçãozinha que a gente vai ter que destacar aqui, que a área da base menor é semelhante à área da base maior, né? São dois polígonos regulares de mesmo formato, só que um é grande e outro é pequeno. Fechou? Ah, e se elas tiverem mesmo tamanho? Aí tu tens um prisma, né? Não tens um tronco de pirâmide. Cuida com essa outra pegadinha. Se as duas bases têm o mesmo tamanho, elas são um prisma, velho. Fica esperto com isso. Agora vamos lá. Outras que podem te embaçar. A altura do tronco de pirâmide e a apótema e o apótema do tronco. Quero mostrar aqui para ti, ó. Apótema da pirâmide, certo? Ela vai do vértice da pirâmide até o ponto médio da aresta da base. Fechou? Traçasse a seção transversal. Vai acontecer isso aqui, ó. Tu vais achar o apótema da pirâmide menor e aqui embaixo o apótema do tronco. O apótema do tronco, mano, tá aqui, ó. Que eu vou chamar GP. E esse cara que tá aqui dentro do pontilhadinho de vermelho é a altura do tronco de pirâmide. Que são os dois caras que geralmente a galera confunde, tá? Geralmente a galera confunde esses dois. Tá, GG, mas não tem como confundir. Olha só, um é inclinado, outro é reto. Como é que eu vou confundir essa porra? Aqui, ó. Quando o cara faz assim, ó, o desenho, ele colocou a face e traçou o segmento de reta aqui na face, ó. Aí parece ser a altura, ó. Parece ser a altura do tronco. Então fica esperto. Esse cara ali é o apótema do tronco. Não confunde com a altura do tronco porque vai dar embaço. Fechou? Então vamos lá, galera. Aproveitamos, ó, apótema do tronco, altura do tronco. E esses dois segmentozinhos aqui, ó, o apótema da base menor e o apótema da base maior. Certo? São os caras que tu tem que destacar e não pode confundir. Agora vamos dar. O que aconteceu, cara, quando tu traçou a seção transversal aqui? O tronco, que está aqui para baixo, ó, virou um trapézio. Ele é um trapézio, né? Então, a face da pirâmide é um triângulo isósceles. A face da pirâmide regular é um triângulo isósceles. Quando tu traçar a seção transversal, tu criou um trapézio isósceles. Fechou? Pô, velho. Ah, cara, e se a pirâmide for hexagonal, GG? Pô, tens uma pirâmide hexagonal? Não tem problema. Traçasse a seção transversal, criasse um trapézio. Ou na pirâmide hexagonal regular, as faces também são triângulos isósceles. Quando tu traçar a seção transversal, tu cria um trapézio isósceles. Sacou? Pô, então fechou, velho. Agora a gente já consegue achar a área da face. A área de uma face é a área de um trapézio isósceles.
Então vamos colocar aqui, ó. Não esqueça que a gente está trabalhando com regulares. Né? Então a área de uma face do tronco, que eu vou chamar de AFT aqui, ó, vai ser a área de um trapézio, que é o quê? A aresta da base maior mais a aresta da base menor vezes a altura. E aí vem o problema, porque a galera confunde a altura do tronco de pirâmide com a altura do trapézio, que é o apótema. A altura do trapézio no tronco de pirâmide é o apótema do tronco. Prontinho, ó. Bzão mais Bzinho vezes a altura. Aresta da base maior mais aresta da base menor vezes a altura do trapézio, que é o apótema do tronco. Tudo isso aqui dividido por 2. Sacou? Se a gente achou a área de uma face, bem, pirâmide de base quadrada, 4 triângulos isósceles. Tracei a seção transversal. Criei 4 trapézios isósceles. Pirâmide de base hexagonal. 6, bem, né? A base tem 6 lados, então tu vai ter 6 triângulos isósceles. Tracei a seção transversal. 6 trapézios isósceles. Pô, então se a base for triangular, a lateral tem 3 trapézios. Se a base for quadrada, a lateral tem 4 trapézios. Se a base for pentagonal, a lateral tem 5 trapézios e assim por diante. Se o tronco de pirâmide tiver N lados, N trapézios, pô, então a gente vai calcular a área lateral do tronco, que eu chamei de ALT aqui, ó, como N vezes a área de um trapézio. Pzão mais Bzinho vezes GT. E tudo isso pode multiplicar por 1/2 aqui, ó, dividir só esse por 2, ou dividir toda essa continha aqui por 2. Essa é a área lateral. O que é o N mesmo? É o número de lados, né? O número de trapézios que tu tem. Se a base for triangular, o N é 3. Se a base for quadrada, o N é 4. Se a base for pentagonal, o N é 5. E assim por diante. Fechou? Agora, a gente consegue calcular a área total. A área total do tronco vai ser o quê? A área lateral mais a área da base menor mais a área da base maior. Essa é a área total de um tronco de pirâmide. Só que, cara, o problema não é tu ficar decorando formulazinha. O problema é tu encontrar esses elementos. Às vezes tu vai precisar encontrar o apótema do tronco, às vezes tu vai precisar encontrar a altura do tronco, às vezes tu vai precisar encontrar os apótemas da base, maior e menor. Para isso, eu vou usar esse desenho aqui, ó. Vamos lá. Quem eu destaquei ali, galera? Se tu notar aqui o apótema da base menor, o apótema da base maior, a altura do tronco de pirâmide e o apótema do tronco de pirâmide, tu vai notar um trapézio ali dentro, ó. Um trapézio retângulo, que eu destaquei de verde ali, ó. Cara, aí tu não pode esquecer, vamos treinar. Quem é esse cara aqui em cima? É o apótema da base menor, que a gente chamou na última aula de pirâmide de Mzinho. Quem é esse cara aqui, ó, pontilhadinho de rosa aqui dentro, ó? É o apótema da base maior, que na última aula a gente chamou de Mzão. Quem é o pontilhadinho vermelho aqui? A altura do tronco de pirâmide. E quem é esse cara roxinho aqui? É o apótema do tronco. Que é quem mesmo? O cara que tu não pode confundir com a altura do tronco, que vai dar merda. Dá uma olhada nesse trapézio. Agora, eu quero que tu note que eu desenhei ele aqui fora. Só que eu fiz uma gambiarrinha aqui, ó. Vamos destacar os elementos nele para não se perder. Daqui até aqui, ó. Quem é mesmo? O apótema da base menor. Daqui até aqui, ó. Que eu vou colocar aqui embaixo a medida, ó. É o apótema da base maior. Quem é o cara de vermelho aqui, ó? É a altura do tronco. Fechou? Vai comparando. Pô, olha esse pontilhadinho vermelho aqui, ó, que vai do finalzinho aqui do apótema da base menor até esse ponto aqui, ó, formando 90 graus. Bem, ele tem a mesma medida que a altura do tronco. Ele é a altura do tronco de pirâmide, né, velho? Agora, se tu notar o que eu fiz aqui, ó, tu vai notar um triângulo retângulo. E quem é esse cara roxo aqui? O apótema do tronco.
Sacaram o veneninho? Criasse um triângulo retângulo, cara. Agora tu consegue encontrar qualquer elemento aí por Pitágoras, por exemplo. Então, por Pitágoras, ó, a gente tem que o apótema do tronco ao quadrado vai ser a altura do tronco ao quadrado mais... Putz, agora vamos lá. Temos que achar esse cara aqui, ó. Né? Que é o catetinho que está faltando aqui, ó. Eu vou chamar esse cara de D. Dzinho, que é a distância que está faltando. Se tu notar desse ponto até esse ponto aqui, ó, é a mesma medida que o apótema da base menor. Agora faz as contas. Vamos supor aí, ó, vamos supor que o apótema da base maior vale 10 e que esse cara aqui mede 3. Se aqui mede 10 e aqui mede 3, quanto é que mede o D? Mede 7, né? 10 menos 3. Se aqui mede 5 e aqui mede 1, quanto é que vai medir aqui? 5 menos 1 mede 4, né? Se aqui mede 1, aqui tem que medir 4, porque daí tudo mede 5. Então o Dzinho é sempre o apótema da base maior tirando o apótema da base menor. Aqui eu vou botar, ó, o Dzinho ao quadrado. Aí nós vamos lembrar que o Dzinho, onde D, vamos botar 2 pontinhos aqui, ó, onde o Dzinho é o apótema da base maior tirando o apótema da base menor. Pronto. Com isso vai ser bem difícil, galera, faltar alguma informação para te preencher teu formulário. E aí a gente consegue trabalhar também com o volume. O volume do tronco, que é aquele que sempre dá uma embação, né, que é aquela formulazinha violenta. Então o volume do tronco de pirâmide vai ser sempre, ó, presta atenção, a área da base maior mais a raiz quadrada da área da base maior vezes a área da base menor mais a área da base menor. Tudo isso vezes a altura do tronco. Chegasse nesse resultado aqui, resolvesse primeiro parênteses, multiplicasse pela altura do tronco, fiz, GG. Não esquece de dividir todo o resultado por 3. E prontinho. Em outra aula a gente demonstra esse volume para vocês. Nesse momento eu queria que vocês só encontrassem os elementos lineares e destacassem os elementos aí que a gente vai precisar encontrar para matar a questão. Fechou? Próxima aula a gente demonstra o volume e trabalha com alguns exercícios. Nossa aula de hoje é essa, queridos. Beijo no coração e qualquer dúvida deixa aí pra gente. Até mais.